Boa noite, meus nobres amigos. Vocês se lembram daqueles causos contados ao pé do fogo, nas fazendas e sítios esquecidos? Reviva a nostalgia e o arrepio daquelas histórias de entidades, assombrações e tenebrosas famílias que marcaram gerações. Prepare-se para ouvir relatos autênticos que parecem saltar direto do passado. A aventura começa agora. Eu me chamo Joaquim e hoje, com meus 72 anos, ainda sinto um arrepio subir pela espinha quando lembro daquela noite. Não a noite em si, mas a história que foi contada nela. Parece mentira dizer isso, mas às vezes o que a gente escuta na infância gruda mais fundo do que qualquer coisa que a gente vive depois. Eu tinha 5 anos. Era numa vila rural pequena, perdida entre morros e estradas de terra batida. À noite, quase não havia barulho. Um grilo aqui, um cão latindo longe, o vento passando por entre as telhas velhas. A nossa casa era simples, de madeira, com o assoalho que rangia e uma lamparina amarela que mal vencia a escuridão. Era costume, naquela época, as mulheres se reunirem na cozinha ou na sala, depois do jantar, para tomar um café noturno e prosear. Minha mãe, minhas tias, as vizinhas e, quando vinha, minha avó. Ali, entre cheiro de café passado no coador de pano, fumaça de lenha e bolo de milho sobre a mesa, as conversas iam esquentando. Falavam da colheita, de vizinhança, de doença, e quando a noite ficava mais funda, começavam os casos. Casos de assombração. Eu, com meus 5 anos magrinhos, fazia o que criança curiosa sempre faz. Fingia que ia dormir, mas ficava por perto, escondido num canto, ouvindo e tremendo. Eu me encolhia no batente da porta, meio na sombra, abraçava os joelhos e deixava minha imaginação fazer o serviço sujo. Cada palavra virava uma imagem, cada pausa virava silêncio de cemitério na minha cabeça. Naquela noite em especial, lembro do barulho da chuva bem fininha no telhado de zinco, como se alguém tamborilasse com dedos frios lá em cima. Fazia um frio estranho, um frio que não combinava com o tempo do ano. As mulheres já tinham rido, reclamado da vida, trocado receitas. Quando minha avó limpou a garganta, encostou mais a xícara no pires e disse com aquela voz arrastada que parecia vir de longe: "Vocês lembram da história dos 2 compadres e do cruzeiro do cemitério?" O silêncio que se fez ali, eu nunca mais esqueci. Eu vi minha mãe desviar os olhos, como se não quisesse chamar aquele assunto para perto. Uma das vizinhas murmurou: "Ih, dona Cecília, não começa com isso a essa hora, não." Mas eu já estava fisgado. Meu coraçãozinho de 5 anos começou a bater mais rápido e eu me cheguei um pouco mais para dentro da cozinha, tentando não ser notado. Minha avó encostou as mãos nodosas na mesa e continuou, como se quem mandasse ali fosse a lembrança dela, não as vontades das outras. "Isso aconteceu aqui mesmo, nessa região. Não faz tanto tempo, não. Foi na época em que o cemitério ainda era menor, só aquele quadrado de terra cercado com muro baixo, com o cruzeiro bem no meio. Vocês sabem." Ela olhou em volta e todas sabiam. O cruzeiro era a grande cruz de madeira escura, fincada bem no centro do cemitério da vila, marcando o ponto onde o padre fazia as bênçãos nas procissões de finados. Eu, criança, já conhecia aquele lugar. Passava por diante dele quando ia à venda com meu pai. De dia, ainda ia. De noite, eu evitava até olhar pelo lado do cemitério quando a gente precisava passar por lá. Aquele cruzeiro parecia sempre maior do que eu lembrava, como se crescesse quando o sol descia. Minha avó continuou: "Pois bem, havia 2 amigos, 2 compadres desses que não se largam. Trabalhavam juntos, bebiam juntos, viviam apostando um com o outro. Coisa boba, corrida de cavalo, jogo de baralho, quem chegava primeiro em tal lugar. As apostas sempre de trocados, um maço de fumo, um pedaço de queijo. Até que uma noite, depois de encherem a cara de cachaça na venda do seu Arnaldo, um deles resolveu passar dos limites. O cheiro de café pareceu sumir, substituído pelo cheiro imaginário de cachaça, fumaça de cigarro e chão de barro molhado.
Eu conseguia ver na minha cabeça a cena dos dois homens meio cambaleando na estrada, rindo alto, sem saber o que o destino preparava. O mais fanfarrão deles, disse minha avó, bateu no ombro do outro e falou: "Ô compadre, você tem coragem mesmo, ou é só da boca para fora?" O outro, já meio entortado de bebida, respondeu: "Duvida da minha coragem, é? Pois fala o que você quiser que eu faço." E aí veio a tal proposta. Minha avó abaixou um pouco a voz e eu precisei me inclinar para escutar melhor. Até hoje, eu acho que esse gesto, esse baixar de tom, é que fez a história entrar tão fundo em mim. Ele disse assim: "Se você tiver coragem de entrar no cemitério à meia-noite, numa sexta-feira 13, e pregar um prego no cruzeiro bem no meio da madeira, eu te dou um dinheiro bom, dinheiro de verdade, dinheiro que vale uma fazenda, uma casa. Te tiro da miséria." Uma das vizinhas sussurrou: "Meu Deus, que pecado!" E minha avó fez um gesto com a mão, como quem concorda, mas continua. Na hora, o outro riu. Achou que era bravata. "É só isso?" disse ele. "Entrar no cemitério e pregar um prego?" Mas à medida que a bebida ia passando, a ideia do que tinha aceitado começou a pesar, porque não era qualquer noite. Era sexta-feira 13, e não era qualquer lugar. Era o cemitério, e não era qualquer coisa. Era furar o cruzeiro, a cruz grande, bem no centro do Campo Santo. Ali na cozinha, eu me encolhi. Sexta-feira 13 já era um bicho-papão no meu imaginário de criança. Misturado com o cemitério, meia-noite e cruz virava algo quase insuportável. O vento lá fora pareceu ganhar força, varrendo o quintal, batendo de leve na janela de madeira. Minha avó passou a ponta dos dedos na borda da xícara, como se estivesse tateando lembranças. Marcaram o dia. A tal sexta-feira chegou. O compadre que tinha feito a aposta passou o dia todo fingindo que não ligava, fazendo graça, falando alto. Mas, por dentro, ele estava se roendo. Horrorizado, mas preso pela palavra. Honra de homem, naquela época, valia mais do que sossego de alma. Quando o sol começou a se esconder atrás do morro, ele sentiu o primeiro calafrio. E não era de vento. Eu, escutando, senti um calafrio igual, mesmo estando dentro da cozinha aquecida. É engraçado pensar que hoje, velho, ainda consigo sentir o mesmo fio de medo riscando minha espinha como naquela noite da minha infância. Quando deu perto da meia-noite, continuou minha avó. Ele se vestiu. Botou a roupa do corpo, por cima jogou um sobretudo escuro, grosso, porque a noite estava fria de um jeito estranho. Frio de cemitério. No bolso colocou um prego grande, desses de madeira grossa. Na mão levou um martelo e saiu. Eu imaginava aquele homem saindo de casa, a mulher dormindo sem saber de nada, os filhos respirando pesado nos catres e ele fechando a porta com cuidado, como se estivesse cometendo um crime. Minha avó fazia pausas nos lugares certos e cada pausa era uma oportunidade para a minha mente de criança criar sombras. A estrada até o cemitério era de terra batida, ela disse, e naquela noite não havia lua. O céu era um pano preto, sem estrelas. Só um fiapo de neblina rasteira perto das cercas, como se fosse fumaça saindo debaixo da terra. Os grilos tinham parado de cantar. O único som era o das próprias botas dele afundando no chão úmido e o eco dos passos na cabeça. Enquanto ela falava, eu escutava, lá fora, algum bicho estalar um galho no quintal. Representava para mim o mesmo som das botas. A lamparina fazia sombras tremerem na parede da cozinha, alongando as figuras das mulheres sentadas à mesa. Tudo parecia conspirar para que aquela história fosse mais do que apenas história. Quando ele chegou diante do portão de ferro do cemitério, minha avó continuou. Sentiu o primeiro golpe de medo de verdade. O tipo de medo que pesa no peito e deixa a boca seca. O portão era baixo, velho, rangia. Ele só precisou empurrar com uma mão. O som daquele ferro, abrindo de madrugada, naquela sexta-feira 13, ecoou como se fosse um grito engolido.
Eu quase podia ouvir na minha imaginação o rangido comprido. E ele pensou em voltar, disse minha avó, mas aí lembrou do dinheiro, lembrou da aposta, lembrou das risadas do compadre se desistisse. Cuspiu para o lado, fez o sinal da cruz de qualquer jeito e deu o primeiro passo lá para dentro. Ali, na cozinha, uma das mulheres sussurrou, Ave Maria, e outra respondeu, rogai por nós. Eu repeti baixinho, sem entender direito, mas com medo de não repetir. À medida que ele avançava por entre as covas, minha avó falou, e sua voz parecia ficar mais baixa, mais lenta. Algo estranho acontecia. O cruzeiro, que ele via logo de entrada, lá no meio do cemitério, parecia se afastar. Ele andava, e a cruz continuava na mesma distância, como se estivesse fugindo, ou como se o caminho estivesse se esticando. Naquele momento, uma corrente de ar passou pela casa e fez a chama da lamparina tremer. Eu me agarrei nas minhas próprias pernas, sentindo os pelos do braço arrepiarem. Minha mãe olhou rápido para a janela, como se conferisse se estava bem fechada. O coração dele começou a bater mais forte, continuou minha avó. O silêncio era tão pesado que ele escutava o próprio sangue nos ouvidos. De vez em quando, o vento empurrava as coroas de flores velhas, e ele jurava que escutava cochichos. Uma cruz, pendida num túmulo antigo, fazia sombra parecendo gente encolhida. Cada lápide era um olho, cada montinho de terra parecia respirar. Minha avó olhou para mim de relance. Acho que me viu encolhido na porta, mas não me mandou sair. Talvez achasse que aquilo fazia parte de crescer. Mas ele foi indo, um passo, depois outro. Passou pela primeira fileira de túmulos, pela segunda, até que, depois de atravessar mais da metade daquele pequeno cemitério da aldeia, finalmente chegou perto do cruzeiro. De perto, a cruz parecia maior do que ele lembrava. A madeira era escura, marcada pelo tempo, com pregos velhos e rachaduras que mais pareciam fendas de uma boca calada. Minha avó fechou um pouco os olhos ao falar da cruz, como se enxergasse ela ali, diante de nós. Foi aí que o medo que ele sentia paralisou de vez. Era como se uma força invisível dissesse, daqui você não passa. Ele não tinha coragem de olhar diretamente para o cruzeiro. Sentia que, se encarasse aquela cruz, veria alguma coisa que não queria ver. Alguma coisa atrás, ou pendurada, ou encostada. Então ele decidiu fazer diferente. Mulheres na mesa estavam silenciosas. Só o som de uma colher batendo de leve numa xícara nervosa. Em vez de ir de frente, ele virou de costas para o cruzeiro. Pensou, não vou olhar, vou só encostar as costas na madeira sem ver e pregar o prego virado para fora. Assim termino logo e vou embora. Parecia uma solução. Então, ele começou a andar de costas, devagarinho, tateando com o corpo, até sentir a madeira fria do cruzeiro tocar o casaco. Minha avó inspirou fundo antes de continuar, e a cozinha inteira parecia prendê-la junto com o ar. Quando as costas dele encostaram na cruz, um vento diferente passou pelo cemitério. Não era brisa normal, não. Era um vento gemido, como se viesse debaixo da terra, atravessando as covas, subindo pelas raízes das árvores, arranhando as pedras das lápides. Um vento fino, cortante, que fazia a pele arder como se fosse gelo. E o pior, não era inverno. A noite não era de frio, mas ali, perto da cruz, era como estar no meio de um agosto morto. Eu me arrepiei inteiro, e ainda hoje, ao lembrar, minha pele se eriça do mesmo jeito. Ele tirou o prego do bolso, com a mão tremendo, minha avó continuou. O martelo pesava na outra mão como se fosse de chumbo. Estando de costas, sem olhar, ele tentou sentir com a palma onde enfiaria o prego na madeira. Achou um ponto, encostou a cabeça no ombro e começou a bater. Ela fez um pequeno gesto com a mão, imitando o martelo descendo. Mas não era fácil. A posição estava ruim. De costas, sem ver direito, o prego escapulia. Cada vez que ele errava a batida, o martelo raspava na madeira ou acertava de leve a própria mão.
fazendo-o morder o lábio para não gritar. O som das marteladas ecoava no cemitério vazio. Toque, 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 parecendo badalo de sino anunciando o próprio fim. Na cozinha ninguém mexia na xícara. Eu podia ouvir apenas a voz da minha avó e o barulho distante da chuva engrossando. Ele suava frio, embora o vento estivesse gelado. A cada pancada, parecia que o cruzeiro vibrava como se algo estivesse acordando ali dentro. O prego finalmente começou a entrar. Ele sentiu a ponta se firmando na madeira. Quase lá, pensou com os dentes trincados, e foi batendo, batendo, até sentir que não tinha mais para onde afundar. Minha avó então baixou um pouco mais a voz, e eu me inclinei ainda mais, o coração martelando no peito de menino. Quando terminou, ele respirou aliviado. Pronto, está feito. Agora é só ir embora. Endireitou o corpo para dar o primeiro passo para frente. E foi aí que aconteceu. Quando ele tentou andar, disse minha avó num sussurro pesado, sentiu algo segurando-o pelas costas, uma coisa presa ao casaco, um puxão seco, como se mãos invisíveis tivessem agarrado o sobretudo dele ali na cruz. O corpo foi, mas o casaco ficou, e ele parou, travado. O silêncio na cozinha se tornou tão forte que eu ouvia meu próprio respiro. Ele não olhou para trás. Não teve coragem. O medo tomou forma dentro dele. Virou um bicho. Na cabeça, ele não pensou em casaco, não pensou em prego, não pensou em lógica. Pensou apenas numa coisa. Alguma coisa, me segurou. E foi nesse instante que a imaginação fez o resto. Ele sentiu um arrepio subindo pela nuca, como se dedos frios estivessem passeando por sua coluna. O cheiro ao redor mudou. Era como se o perfume de terra molhada tivesse se misturado com outro, mais doce e podre, cheiro de flor murcha em caixão fechado. Uma das mulheres fez o sinal da cruz devagar. Ele tentou se puxar à força, mas o casaco não cedia. Fez um movimento brusco para frente e sentiu o pano repuxar ainda mais. E aí, lá dentro da cabeça dele, o pensamento virou certeza. É assombração. É espírito. Me pegaram. O pânico veio inteiro. Num golpe só. O coração descompassou, batendo tão rápido que parecia querer explodir dentro do peito. Faltou-lhe o ar. Os olhos reviraram. Minha avó fez uma pausa longa. Eu quase gritei para ela continuar. Ali mesmo, no pé do cruzeiro, ele morreu. Não houve grito. Não houve luta. Ele tombou, o corpo desabando para o lado, mas o casaco ficou preso. Morreu de medo, de susto, de terror puro. Na minha mente eu via o corpo caído, o casaco esticado, preso à cruz por um único prego. Minha avó suspirou e retomou, agora com um tom mais grave, como quem chega perto do fim, mas ainda guarda algo. A noite passou. O compadre que tinha feito a aposta esperou. Esperou o amigo voltar para se gabar ou para zombar, caso ele tivesse fraquejado. Mas a madrugada foi avançando, e nada. Ele pensou que o outro pudesse ter desistido na última hora, ido beber em outro canto, dormido na casa de alguém. Deixe estar, amanhã eu descubro, disse, tentando abafar uma pontinha de preocupação que começava a cutucar. As mulheres na cozinha se entreolharam. Eu percebia um desconforto diferente agora, quase de culpa, como se tivessem participado da aposta. Ninguém teve coragem de ir atrás dele naquela mesma noite, continuou minha avó. Mesmo quem não acreditava em assombração, respeitava o cemitério e a tal Sexta-feira 13. Preferiram se convencer de que ele estava em algum lugar seguro, rindo da cara de todos. Assim, o amanhecer chegou. Eu imaginei o céu clareando devagar, o nevoeiro se erguendo do chão, os galos cantando sem saber do morto no Campo Santo. De manhã, o compadre resolveu ir até a casa do amigo antes de qualquer coisa. A mulher dele atendeu na porta com olheiras fundas e quando perguntaram pelo marido, ela respondeu assustada. Não voltou para casa ontem, saiu à noite e não deu mais sinal. Na mesma hora, o chão pareceu faltar debaixo dos pés dele. O que era brincadeira virou peso. Uma das vizinhas murmurou, bem feito quem mexe com coisa que não entende, e minha mãe resmungou nem tudo é só brincadeira.
Juntaram alguns homens da vila e decidiram ir até o cemitério, minha avó contou. Ninguém queria ir sozinho, mas em grupo a coragem fica maior. Empurraram o portão, que rangeu como na noite anterior, e foram entrando devagar, os olhos varrendo as covas, o coração batendo na garganta. Eu me apertava mais contra a madeira da porta, como se quisesse ver, mesmo sem enxergar nada além da cozinha. Mal passaram da primeira fileira de túmulos, um deles apontou para frente com o rosto empalidecendo. Lá, no cruzeiro, minha avó fez uma pausa, como se deixasse todos nós, inclusive eu, criança, caminhar junto com aqueles homens até o centro imaginário do cemitério. Quando se aproximaram do cruzeiro, ela disse, devagar, viram a cena. O martelo estava jogado no chão, um pouco ao lado, sujo de terra úmida. O corpo dele jazia caído, gelado, os olhos arregalados, o rosto congelado num susto que nenhuma palavra descreve. E o casaco estava pregado na madeira do cruzeiro. Um único prego grande atravessava o tecido, fincado fundo na cruz. A cozinha respirou junto. Eu, menino, levei a mão à boca. Não havia marca de briga, não havia sangue espalhado, nada de ferimentos estranhos. Só aquele detalhe cruel, o prego que ele mesmo havia cravado na cruz, em seu desafio de coragem, tinha atravessado, sem que percebesse, uma pequena dobra do pano do sobretudo. Quando tentou sair correndo, o pano prendeu. O resto foi o medo fazer o serviço. Minha avó fez um gesto triste com a cabeça. A conclusão foi essa. Ele teria morrido de pavor, de coração estourado, acreditando estar nas mãos de alguma assombração. Uma brincadeira de aposta que terminou em tragédia. As mulheres na mesa assentiram, meio aliviadas por haver uma explicação lógica, meio abaladas pela forma da morte. Mas durante alguns segundos ninguém falou nada. O vento lá fora voltou a bater na janela. Foi então que, criança, eu perguntei, com a voz fina, sem conseguir segurar. Mas foi só isso mesmo? Só o casaco que pregou? Lembro do jeito que todas as cabeças se viraram para mim. Minha mãe abriu a boca para me mandar para a cama, mas minha avó levantou a mão, pedindo silêncio. Ela me olhou demoradamente, com uma expressão que eu nunca esqueci. Meio pena, meio coisa nenhuma. Foi o que disseram, Joaquim. Ela respondeu medindo cada palavra. Foi o que os homens contaram quando voltaram do cemitério, que ele morreu de medo, com o casaco pregado por engano, e assim ficou a história para todo mundo. Ela poderia ter parado ali, mas não parou. Só que ela continuou, e a chama da lamparina pareceu abaixar junto com a voz dela. Uma coisa sempre me incomodou nesse caso. O prego que encontraram atravessando o casaco não era o mesmo que ele levou naquela noite. As mulheres se entreolharam tensas. Como assim, Dona Cecília? Perguntou uma delas. Minha avó passou a mão devagar pelos cabelos brancos, como quem mexe numa lembrança que preferia deixar quieta. Eu ouvi da boca do próprio ferreiro da vila, ela disse. Foi ele quem vendeu o prego para o compadre no dia anterior. Um prego específico, diferente, com a cabeça mais larga, que ele tinha feito de encomenda para um portão. Quando acharam o corpo, chamaram o ferreiro para ver. O prego que estava no cruzeiro não era aquele, era outro, mais velho, já enferrujado pelas chuvas, como se já estivesse ali antes. Um arrepio percorreu a mesa. Eu, criança, não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Alguma coisa naquilo não batia. Disseram que ele deve ter se atrapalhado na bolsa, usado outro prego qualquer, que alguém tinha deixado por lá outro dia. Minha avó continuou, mas o jeito como ela desviou os olhos dizia que nem ela acreditava nisso. Mas, desde então, ninguém mais aqui teve coragem de chegar perto daquele cruzeiro à noite, principalmente em sexta-feira 13. Ela respirou fundo e concluiu. Tem coisa que a gente explica. Tem coisa que a gente finge que explica para conseguir dormir. Eu só sei que toda vez que passo diante daquele cemitério, sinto um vento gelado bem ali no meio, mesmo em dia de sol. E se eu fecho os olhos, quase escuto toque, toque.
toque. Como se ainda tivesse alguém de costas para a cruz, batendo um prego que não é só de ferro, mas de destino. Naquela noite, com 5 anos, fui deitar sem conseguir fechar os olhos. Via, no escuro do quarto, a silhueta de um homem preso pelo casaco à cruz, tentando fugir de algo que talvez nem estivesse ali, ou estivesse demais. Hoje, com 72 anos contando isso, ainda sinto o mesmo frio subir pela coluna. Dizem que ele morreu de medo, preso pela própria roupa. Dizem que não houve assombração nenhuma, mas no fundo, toda essa vila sabe. Tem algum motivo para, até hoje, ninguém ter tido coragem de tirar aquele velho prego do cruzeiro. E se você um dia passar por um cemitério de vila, numa sexta-feira 13, e sentir um vento frio sem explicação, não olhe muito tempo para a cruz do meio. Às vezes, aquilo que a gente chama de só coincidência está apenas esperando alguém ter coragem demais e cabeça de menos. E assim chegamos ao fim de mais um relato. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do que ouviu, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É o seu apoio que me permite continuar para que eu siga investigando os mistérios e relatos de terror que vivem por aqui. Até a próxima!